Então, primeiro, boa noite a todos. Hoje vou falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei brasileira, a 3.709 de 2018. Alguém tem nem ideia? Alguém já ouviu falar? Já? Beleza. Eu acho que esse cara aqui eu acho que vocês conhecem. Alguém sabe quem é? Snowden. Então, eu queria começar falando para vocês que a primeira lei que regulamentou a proteção de dados foi promulgada em 1970. Não que seja uma informação muito importante, mas é interessante. Mas falando sobre o Snowden, acho que todo mundo conhece o caso Snowden, que em meados de 2013 ele procurou alguns jornais importantes para divulgar informações sobre como a NSA vinha espionando não só cidadãos estrangeiros, mas também cidadãos norte-americanos através da coleta de dados. Essa coleta ilegal, ele alegou parceria com diversas empresas da área de informática e, além de fins de segurança nacional, também foi divulgado que muitos desses dados eram usados, por exemplo, o cara trabalha na NSA, ele está interessado em alguém, ele quer saber se essa pessoa está namorando, não sei. Teve esse tipo de uso de dados, teve uma série de divulgações com documentos, e nessa época não tinha nenhuma lei que regulamentasse proteção de dados praticamente. Na verdade, nessa época já tinha na Europa, nos Estados Unidos não tinha. Mais recente, então é o caso de 2013, mais recente a gente teve o caso da Cambridge Analytica, de 2016, nas eleições dos Estados Unidos. Alguém sabe o que é? O que aconteceu? Eles colocaram uma propaganda específica para o perfil da pessoa, né? Eles conseguiam manipular os dados assim. Exatamente. Sabe aqueles aplicativos que aparecem no Facebook? Quem você seria se você fosse um artista de cinema? Não sei. Então, através de um aplicativo desses, ele coletava as informações, aparecia lá, para participar, aceite os termos e condições, ninguém lê, todo mundo dá ok. Só que, além das informações da própria pessoa que estava jogando, ele também coletava informações dos amigos dessa pessoa, informações de localização, informações de relacionamento, e com isso, através da análise de dados, eles conseguiam chegar a uma conclusão de qual vertente política você era mais próximo, né? No caso, se você era mais pró-democrata ou se você era mais pró-republicano. E a partir daí, usando isso, eles mostravam propagandas, né? Mas, por exemplo, no caso, quem contratou a Cambridge Analytica foi a campanha do Donald Trump. E eles mostravam informações mais positivas relacionadas ao Trump para essa pessoa que estava indecisa, que demonstrava indecisão ou que tinha uma tendência republicana, e traziam informações negativas sobre a Hillary Clinton, né? Isso acabou sendo um escândalo. E então, à luz desses casos, é que as informações, na verdade, as legislações que já existiam, elas foram melhoradas e foi despertada a necessidade de aperfeiçoar a forma como os governos protegem os dados das pessoas ou como as pessoas podem proteger os seus próprios dados. Então, um breve histórico. Em 1948, foi declarado aconteceu, né, a declaração pela ONU dos direitos fundamentais do homem. E entre esses direitos estavam o direito à privacidade, né, e o direito à intimidade, né. E a partir daí, em 1970, o Estado alemão de Hesse, né, cria uma lei chamada Hessisches Datenschutzgesetz, que regulamentava como esse Estado poderia tratar os dados das pessoas que viviam ali, né?
Em 1973 já foi promulgada a primeira lei nacional referente ao tratamento de dados, que foi o Datalagen sueco, né? E mais para frente, em 1979, a França, a Dinamarca, a Alemanha, alguns países da Europa já tinham dispositivos legais que tratavam desse assunto, né, que regulamentavam. Só que esses dispositivos legais, eles tinham algumas falhas. Como a tecnologia computacional era uma coisa relativamente nova, né, nos anos 70, não foi exatamente o começo, mas nada era muito claro. Essas leis, elas não regulavam muito bem. Eram mais leis genéricas sobre os tratamentos de dados do que leis específicas, né? E a partir daí, em 1981, criado a Convenção número 108, né, que foi a primeira legislação internacional, né, a primeira medida internacional criada pela Comunidade Europeia, com a finalidade de proteger os dados pessoais. Em 1995, essa convenção é aperfeiçoada, né, por essa diretiva 46 da Comunidade Europeia. Por quê? Porque em 92 a gente tem a criação da União Europeia, né? Então, a partir daí, os regulamentos dos países que participavam da União Europeia se tornam mais efetivos. Em 2016, né, a gente tem a GDPR, que revogou essa diretiva 46 de 95, e, finalmente, em 2018, a gente tem a LGPD, no caso a GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é, afinal de contas, a GDPR? Né? Ela foi aprovada em abril de 2016, mas entrou em vigor em maio de 2018, ou seja, um período de 2 anos de adaptação, né, que é chamado de vacatio legis, ou melhor, vacatio legis, e ela abrange cidadãos europeus e cidadãos residentes na União Europeia, ou seja, não importa se você não é um cidadão europeu nato ou naturalizado, a partir do momento que você reside na União Europeia, você está sob a jurisdição dessa lei. Como essa lei se aplica? Ela se aplica a entidades com mais de 250 funcionários que realizam tratamento de dados, ou menos se esse tratamento, se ele afeta direitos constitucionais, né? Ou seja, se eu estou armazenando dados sensíveis da pessoa, ou se essa coleta de dados é um processo rotineiro, né? Se essa coleta é um processo eventual, é só um cadastro, porque eu sou provedor de um serviço e eu preciso ter um cadastro básico, né? E eu tenho menos de 250 funcionários, essa lei não se aplica exatamente. Agora, se eu tiver algum dado, alguma informação que é sensível, que está relacionado ao direito da privacidade, ou da intimidade, ou da autodeterminação, essa lei se aplica. E essa legislação, ela tem 5 princípios, que é da transparência, né? Como a gente pode entender essa questão da transparência? A partir do momento que você pede o consentimento de um usuário para que você use os dados dele, para que você trate os dados dele, isso tem que ser transparente. Tem que ser, eu vou usar os seus dados para as finalidades tais. Né? Isso tem que ficar claro. Também tem o conceito da minimização, que é eu só vou pedir do cara aquilo que eu realmente vou precisar. Então não faz sentido você tem um cadastro, por exemplo, num provedor de internet. Não faz sentido o cara perguntar qual foi a última vez que você foi no médico, por exemplo, ou que doenças você poderia ter, né? Isso não tem sentido algum. Mas isso pode parecer óbvio no primeiro momento, mas se a gente parar para pensar, até não muito tempo atrás, a gente não tinha nenhuma regulamentação. Então, se eu quisesse forçar o meu usuário a responder uma série de perguntas obrigatórias que não tem a ver com a atividade fim do meu negócio, eu podia. A partir dessa lei, eu não posso mais.
O princípio do propósito tem a ver justamente com eu vou coletar dados que tem a ver com o serviço que eu estou prestando ou o produto que eu estou vendendo, né? Direito à retificação, que é o direito nada mais do que a correção dos dados, se esses dados estiverem errados. O direito à portabilidade, que é a partir do momento que, a partir dessas legislações, o proprietário do dado é a pessoa física, né? Eu sou proprietário das minhas informações, então se eu estou cedendo o direito de uso para uma determinada empresa, essa empresa não pode compartilhar essa informação com outras empresas sem a minha permissão. Mas eu posso chegar para ela e falar, olha, eu quero que você pegue as informações que você tem sobre mim. Por exemplo, eu tenho uma conta no Itaú. Eu chego para o Itaú e falo, eu quero que você, essas informações que você tem, eu quero que você repasse para o Bradesco. Sem eu ir até o banco e falar e expressar minha vontade, ou sem o banco perguntar minha vontade, ele é proibido de fazer isso. E por último, o que ficou conhecido como o right to erasure, ou direito de ser esquecido, que é o direito de você peticionar qualquer autoridade ou qualquer órgão, qualquer ente que tenha dados sobre você, que ele apague todos os dados que ele tem sobre você. Aconteceram recentemente duas pesquisas, uma da NetSpark e uma da Price, né, a PwC, a consultoria Pricewaterhouse, que indicaram que os valores que as empresas tiveram que gastar para se preparar para a GDPR variavam entre 10 milhões, chegando até 100 milhões de euros, né, para se preparar, para se adequar a essa legislação, ou seja, tem um custo bastante alto, ela é bem abrangente. E por último, a GDPR ela prevê multas em caso de descumprimento, que vão de 20 milhões de euros a 4% da receita global anual, que pode ser inclusive maior que isso se você pegar alguma empresa como o Google, por exemplo. Esse valor pode ser muito maior. Além disso, para fechar a GDPR, ele cria o Data Protection Officer, que seria uma pessoa, né, que seria responsável pela proteção, pela guarda desses dados e também para responder às autoridades nacionais e internacionais de proteção de dados sobre o uso e sobre como esses dados são guardados, se eles são seguros ou não, quais são as medidas para prevenir ou para impedir o acesso não autorizado, né? Agora, falando especificamente sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em agosto de 2018 e ela vai ter eficácia em agosto de 2020, então também um período de 2 anos de adaptação. Qual que é o objetivo dessa lei? É que o uso de dados, o tratamento de dados de pessoas físicas, ele seja transparente. Então, a ideia é que você saiba exatamente para que os seus dados vão ser usados, né? Muito do que tem na LGPD é quase que uma cópia do que tem na GDPR. Elas são bem parecidas. Mas, por incrível que pareça, a Lei Geral de Proteção de Dados é um pouco mais restritiva do que a GDPR. E a quem se aplica? Se aplica a pessoa natural ou uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, a gente pode incluir qualquer empresa, qualquer órgão do governo, e a gente também pode excluir qualquer pessoa, qualquer MEI. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor, eu tenho um contrato PJ, eu sou uma pessoa natural, ou sem, porque na verdade o contrato PJ eu já sou pessoa jurídica, mas eu não tenho um contrato PJ, eu sou uma pessoa natural, mas eu quero processar informações e depois vender essas informações. Ou criar uma base de dados para mim, que eu vou extrair informação e depois eu vou vender isso. Você também vai estar sujeito a essa legislação. Não é só, você não precisa ter uma empresa necessariamente. Ela é aplicável a dados tratados ou coletados no Brasil ou que sejam objetivo de oferta ou fornecimento de bens e serviços. Então, dá para resumir isso aqui. Tem fim comercial? A lei é aplicável. Não tem fim comercial? A lei é aplicável em alguns casos. Depende muito de que tipo de dados são esses.
Mas, assim, o que importa realmente são dados que vão ser usados, você vai ganhar dinheiro com aquilo, basicamente. As exceções, exceções podem ser tipo fins jornalísticos, fins artísticos, você vai fazer um trabalho acadêmico, você quer ter uma base, você quer ter um data center na sua casa, mas você não vai usar isso para nada. E bem, a lei não se aplica a você. Agora, uma exceção que eu acho que é bem interessante, que é bem engraçada, é se tem um data center no Brasil, que ele recebe dados do exterior, mas ele não faz nada com esses dados aqui no Brasil, e também não compartilha, a empresa de origem não compartilha esses dados com nenhum outro país, ele também não está sujeito. Então, assim, se eu só quero guardar os dados no Brasil por algum motivo, eu posso, né? Desde que o país de origem tenha uma legislação que seja compatível. Então, uma empresa da Europa pode fazer isso tranquilamente. Uma empresa dos Estados Unidos, não tanto, porque os Estados Unidos têm poucas leis que tratam disso. Na verdade, eu acho que a Califórnia tem uma lei que trata disso, mas os outros estados, nada, por enquanto. Definições. Afinal de contas, porque se eu perguntar aqui o que é um dado, todo mundo provavelmente sabe o que é um dado, o que é uma informação e o que é um conhecimento. Agora, para fins da legislação, existe uma diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. O que é um dado pessoal? É qualquer tipo de dado que permita que eu identifique uma pessoa. Então, nome, CPF, número de documento, endereço. E o que é um dado pessoal sensível? Né? Qual que é a diferença? Informações sobre a religião da pessoa é um dado sensível, informações sobre a saúde, biometria, informações sobre a preferência, sobre as preferências sexuais, políticas, ideológicas dessa pessoa, tudo isso é dado sensível. E a diferença é que o dado sensível, ele é mais restrito, né? A lei restringe mais como esses dados podem ser usados. A lei também fala sobre consentimento inequívoco. Mas o que vem a ser consentimento inequívoco? Quer dizer simplesmente que, a partir do momento que você pede o consentimento, você precisa ser claro, né, como a GDPR já faz, e você precisa dizer exatamente para que você vai usar os dados, precisa ter uma estrutura que a pessoa saiba exatamente como, quando, por quanto tempo você vai usar esses dados. Também fala sobre anonimização, que é tornar os dados anônimos por meios razoáveis e disponíveis. O que a gente entende de meios razoáveis e disponíveis? Quer dizer, quanto isso vai me custar e quanto tempo eu vou levar para fazer essa anonimização. Banco de dados, além do conceito de banco de dados que a gente já conhece, a lei também entende por banco de dados qualquer sistema de arquivos em qualquer meio, papel, rabiscou na lousa, qualquer coisa, entende como banco de dados. O titular dos dados é a pessoa a quem se refere esses dados, né? E aqui tem 3 figuras importantes que se relacionam mais ao profissional que vai lidar com isso, né? Que é o controlador, ou seja, a pessoa que decide como usar os dados, né? O operador, que é a pessoa que vai efetivamente tratar os dados, e o encarregado, que seria o Data Protection Officer. No caso da decisão, poderia ser o CEO, CDO, qualquer coisa assim. O operador, a gente coloca na figura de um analista de dados, de um engenheiro, de um cientista. E o DPO é a pessoa que vai fazer a intermediação entre a empresa e o governo. É a pessoa responsável por esses dados. E tratamento? Tratamento é basicamente qualquer coisa. Você olhou para o dado, você está fazendo tratamento. Você pensou no dado, você sonhou com o dado, né? A definição, na verdade, que a lei dá, são mais de 10 itens, entre eles coleta, armazenamento, análise, qualquer coisa que você vai fazer com o dado, basicamente. Essa lei ela traz um conceito que é o conceito do bloqueio de dados.
como isso funciona? Ou como isso deverá funcionar? Você liga para uma empresa que tem os seus dados, que você sabe que ela tem, e você impede ela de usar os seus dados. Assim, você não pode mais usar os meus dados para nada até que eu diga que você possa. E o que a empresa pode fazer? Ela tem que parar de usar esses dados, mas ela pode manter isso no banco. Ela só não pode usar isso para fins de pesquisa ou de oferta de produto, qualquer coisa. Não sei exatamente se isso vai funcionar na prática, mas também tem um relatório de impacto, que é um relatório que as empresas vão ser obrigadas a fornecer de uma forma que ainda vai ser definida, né? Que vai constar como a empresa lida com os dados, como esses dados são segurados, né? Quais são as medidas para mitigar o risco desses dados serem hackeados, por exemplo. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, para fechar, que é um órgão que foi criado por essa lei, que vai ser a agência, não, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regular efetivamente como vai ser esse relatório de impacto, ele vai poder pedir informações, ele que vai inicialmente dar as diretrizes, porque imagina, o Brasil é um país que tem 16 mil juízes, mais ou menos. Se você simplesmente tem uma lei que trata principalmente de informática, que é um tema que às vezes o cara tem pós-doutorado em direito ou qualquer coisa que seja, e o cara mal sabe mandar um e-mail, entendeu? Imagina na cabeça desses caras como eles vão interpretar essas leis. Então, você precisa ter uma agência que dê as direções ali, os guidelines, para dizer como essa lei tem que ser interpretada. E o relacionamento entre quem vai trabalhar com dados e a agência, principalmente na pessoa do encarregado, vai ser muito importante. Tratamento de dados. Da mesma forma que lá na GDPR a gente tem os princípios, na LGPD também tem, que é o princípio da finalidade, da adequação, que você diz que você vai usar os dados para uma coisa, e você só pode usar os dados para aquilo. A necessidade, que você só coleta aqueles dados que você realmente vai precisar. E aqui a gente tem mais, que tem livre acesso, né? Que eu posso a qualquer momento pedir os meus dados para qualquer empresa ou para qualquer órgão que tenha esses dados. A qualidade dos dados, que é você ter dados corretos, né? Transparência, de novo, a segurança, a prevenção do acesso indevido ou da destruição desses dados, a não discriminação, né, que você não pode usar esses dados para discriminar pessoas de qualquer forma, e a responsabilização, né, que é a empresa que trata definir a sua responsabilidade perante os dados. Né? Caso alguma coisa aconteça, como ela vai, o que ela vai sofrer por isso, ou melhor, quais são as medidas que ela toma para que um hackeamento, uma coisa assim não venha acontecer. Dispensa do consentimento para dados publicizados. Como a gente pode imaginar isso? Eu tenho uma conta pública no Twitter, por exemplo, eu vou lá e divulgo os meus dados lá. A empresa não precisa do meu consentimento se essa informação é pública. Se eu mesmo publiquei essas informações. Consentimento específico para compartilhamento. Que a partir do momento que você concede o direito dessa empresa tratar os seus dados, ela precisa, se ela quiser compartilhar esses dados com outra empresa, ela precisa especificamente dizer que ela vai fazer isso. Ela não pode simplesmente pegar os dados e acontece muito, você faz um cadastro em algum site e o teu cadastro está em milhares de bases de dados e você nem sabe. Uma outra coisa interessante é a inversão do ônus da prova, que uma regra comum do direito é quem alega tem que provar. Né? Se eu acuso alguém de cometer um crime, eu preciso provar que essa pessoa cometeu um crime. No caso específico do tratamento de dados, é o contrário. Se eu digo que Objective, por exemplo, não deveria ter os meus dados e ela tem,
ela é que tem que provar que eu dei a permissão, e não o contrário. As autorizações genéricas são nulas, então você não pode simplesmente colocar um banner lá, vou usar os seus dados para o que eu quiser. Isso é nulo perante a lei. Então, se você constrói uma autorização desse tipo, ela não vai servir para nada. E tem também o conceito do término do tratamento. Quando que isso acontece? Se o período que você disse para o usuário que você ia usar os dados dele encerrar, é considerado o término do tratamento. Então, você teria que excluir esses dados, né? Ou quando a finalidade, vou usar os seus dados para fazer uma pesquisa sobre, sei lá, sobre pessoas que comprariam meu produto. Terminou, se a permissão que você pediu foi específica a esse ponto, terminou esse tratamento, você deveria excluir esses dados. Quais são os principais direitos? Porque até agora a gente está falando também de direitos, mas mais a gente está vendo mais o lado da empresa, do profissional. Mas e o meu lado como pessoa? Né? Basicamente baseado em liberdade, intimidade e privacidade, né, que são os direitos que são teoricamente garantidos pela Constituição. Eu tenho o direito de pedir do controlador, a qualquer momento, a confirmação da existência, né, o acesso à correção, anonimização, bloqueio e exclusão. Então, eu posso chegar em qualquer empresa e falar, ó, Copel, você tem informações sobre mim? Se a Copel tem, ela tem que disponibilizar para você, em formato simples, acessível, um arquivo texto, um Excel da vida, todas as informações que ela tem. Então, primeiro ela tem que dizer que tem, depois ela tem que disponibilizar isso para você. Se tem alguma informação tua que está errada, acontece muito em banco, às vezes você teve uma conta no banco 10 anos atrás, teu cadastro lá é errado, eles estão ligando para tua mãe para encher o saco. Você pode pedir para eles corrigirem isso. Você tem dados de uma base de dados, você quer, por exemplo, quero colaborar com uma pesquisa, mas eu não quero que eles saibam que eu sou o Cleiton, tenho tantos anos, moro em tal lugar. Eu só quero que os dados genéricos estejam disponíveis para pesquisa. Eu posso pedir para a entidade tornar os meus dados anônimos. O conceito do bloqueio, que a gente já falou lá atrás, né? E a exclusão. Isso eu acho que é o mais importante. Você pode, a partir do momento que essa lei entra em vigor, você pode chegar para qualquer empresa e eu quero que vocês excluam tudo que vocês têm sobre mim. A portabilidade é o mesmo conceito. Revogação do consentimento, né? Que você deu o consentimento para uma empresa tratar os seus dados de determinada forma. Você ainda quer manter o cadastro, mas você não quer mais que ela faça determinada operação. Você pode revogar esse consentimento específico. Ciência das alterações, que a partir do momento que eu pedi a permissão para fazer uma operação e eu quero fazer outra, ou eu vou mudar os meus termos de uso, eu preciso avisar primeiro. Agora é de se pensar como essa ciência vai ser dada. Vai ser um banner que vai aparecer, eu vou mandar um e-mail para todo mundo. O acesso tem que ser facilitado, como a gente já falou, né? Eu não posso, sei lá, disponibilizar num formato que um usuário comum, um usuário leigo nunca viu. E tem uma outra coisa que é bem interessante, que os planos de saúde, eles não podem usar os seus dados para fazer seleção ou exclusão. Então, eu acho que uma pessoa, um homem de 65 anos com histórico de ataque cardíaco, obesidade e sedentarismo, tem mais risco de usar o meu plano do que uma pessoa de 23 que pratica esportes. Por exemplo, o plano de saúde não pode fazer isso. Não pode usar os seus dados para essa finalidade. Nem para escolher para quem ele quer vender, e nem para excluir alguém, para deixar de vender. E ele pode alterar o preço para ele. Pode. Isso pode. Agora, finalmente, por que é importante, né? Além do óbvio? A legislação traz o conceito de extensão aos subcontratantes. Então, uma empresa contratou o Objective para processar os dados de alguma forma, sei lá, você fornece software, né? Não é só a empresa
que te contratou que vai responder por uma divulgação indevida desses dados, por um tratamento indevido, por uma venda. A empresa que foi contratada, ela também pode responder por isso. Além disso, a lei também prevê um direito que é chamado direito de regresso. O que é isso? Eu acho que uma empresa usou os meus dados de maneira indevida, eu processo essa empresa e eu ganho. Ela vai lá e me paga. Só que quem processa os dados não é a própria empresa, ela tem uma subcontratada, né? Então, ela vai lá e cobra e processa essa subcontratada para ressarcir o custo que ela teve. Aí essa subcontratada, ela tem uma outra contratada que faz um processamento específico e o erro estava ali. Foi esses caras que fizeram bobagem. Aí essa segunda empresa pode requerer o direito dessa terceira empresa. A punição é um pouco diferente. A multa vai de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração. Só que esse final, esse por infração, é que é o interessante. Se o vazamento de dados de uma pessoa for considerado uma infração, imagina o vazamento de dados de uma base. Quantas infrações não são? O quanto de dinheiro isso não pode significar? Acabou a empresa. Acho que é pouco. Também tem um conceito que tem sido chamado de privacy by design, que é as aplicações elas vão começar a ser construídas já levando em consideração todo esse cuidado que é necessário ter com os dados a partir de agora, né? Também tem o conceito de governança de dados, que você vai precisar provavelmente de um departamento ou de pessoas que vão lidar só com comunicação com a autoridade nacional, os dados que foram coletados, as políticas para coleta de dados, as políticas para tratamento, para gerenciar os pedidos das pessoas. Imagina uma empresa que lida com bastante dados, Facebook, por exemplo, a quantidade de pedidos de requisições que essa empresa não vai ter, né? E a equipe que ela não vai precisar empregar para lidar só com isso. Para a Objective especificamente, a Objective tem clientes que têm sede na Europa. Por exemplo, a Mercedes-Benz, a Sodexo. Nesse caso, essas empresas estão sujeitas a GDPR. E é importante ter o conhecimento e saber lidar com esses dados, né? E juntamente com isso, também tem o acordo de livre comércio que está tramitando entre a União Europeia e o Mercosul. Se esse acordo fechar, eu acho que mais e mais a gente vai ter empresas europeias atuando de maneira mais forte no Brasil. E com isso a gente talvez vá vender mais para essas empresas. E a partir daí, hoje talvez a gente venda projetos que a coleta e o tratamento de dados estão limitados ao Brasil. Mas talvez no futuro não. Talvez a gente venda um projeto para a matriz que vai processar dados de cidadãos europeus e a gente teoricamente precisa estar preparado para isso. Bom, é isso. Eu falei bastante, não dei pausa. Se alguma coisa não ficou clara, se alguém tem um caso específico para perguntar alguma coisa. Eu tenho uma dúvida. Como é que os caras na GDPR, por exemplo, o formulário tem que ser limitado ao propósito, não sei o que da empresa? Como é que eles fazem para forçar isso? Eles criam um processo burocrático que você tem que ter tipo um selo aprovado pela União Europeia, ou a posteriori, se os caras infringirem, eles vão ser processados? A posteriori. Então não tem burocracia. Tem a própria burocracia, o fato de você ter que ter toda uma estrutura para lidar com isso. Porque se os caras descobrirem por uma requisição, cada país na Europa tem a sua própria autoridade de proteção de dados. E esse cara chega na empresa e faz uma requisição. Eu quero um relatório dos dados que vocês têm e como vocês tratam esses dados. Ele descobre alguma coisa que está incorreta ali. Ou através de uma denúncia, de um processo judicial.
Então eles fazem auditoria. Sim. Essa autoridade foi criada para, de tempos em tempos, fazer auditoria. Surpresa! Deixa vocês questionar. Essa autoridade da França, ela processou, não sei se ela processou, mas ela notificou o Google e o Google vai ter que pagar 57 milhões. Porque supostamente o usuário levou mais de 5 cliques para descobrir o que o Google está fazendo com o dado que está na base dele. Nesse caso, essa autoridade, teve alguém que procurou ela ou ela mesma foi atrás e encontrou essa infração aí? Esse caso específico, eu não sei, não conheço, não sei como se deu isso, mas os dois cenários são possíveis. Tanto é possível que aliás, nesse caso específico, como um usuário que alegou que levou mais de 5 cliques, provavelmente foi tipo uma denúncia, exatamente. Porque existe o direito de representação. Você pediu seus dados, você sabe que sei lá, um banco, por exemplo, tem os seus dados. Você pediu, ele não te entregou, você vai na autoridade e fala assim, eu quero meus dados, eu quero saber o que esses caras estão fazendo. Provavelmente foi alguma coisa assim. A nível de curiosidade, eu estava morando na Europa quando a lei GDPR foi em vigor e foi mais ou menos assim. E acho que em uma semana eu recebi mais de 30 e-mails pedindo consentimento. E aí todo tipo de site, era site que comprava ingresso, site que eu tinha mandado o currículo, site que tinha cadastrado para alguma coisa, e praticamente todos com o mesmo tom, né? Então, nós estamos entrando de acordo com o GDPR, então queremos o seu consentimento com os seus dados. E aí você clicava lá, você revisava tudo, e eles tinham uma tabela com os dados, depois você confirmava se queria manter ou não. Assim. E uma outra curiosidade é que sites que fossem cool, que tivessem não tivesse obedecendo isso, eles não deixavam acessar. Por exemplo, você não podia acessar, o site do esporte interativo, ele ficou bloqueado a partir do dia que entrou em vigor. Só que tem um grande jornal americano, não consigo lembrar o nome agora, que quando você tentava acessar ele mostrava uma mensagem pedindo desculpa aos cidadãos europeus que eles ainda estão trabalhando para isso, mas eles não tinham como distribuir o conteúdo na Europa. No caso do esporte interativo, só apareciam 500 na mensagem. Em relação a essa questão da proteção de dados, tem outra empresa que eu trabalhei, foi um cenário que a empresa fazia um produto para um banco a nível do Banco Central lá da Alemanha, e eles obrigaram que o site fosse hospedado, o sistema, no caso, fosse hospedado numa hospedagem da Alemanha, não podia ser Google, não podia ser Amazon, não podia ser nada. Isso é uma hospedagem específica da Alemanha. Imagina que tem relação com a proteção de dados. Sim, já vi sempre. Empresa pequena, tipo Objective, né? Talvez pequeno, na média de 250 funcionários, chegou nisso. Sem levar em conta a base de clientes que estão hospedados aqui dentro e tudo mais, mas o Objective tem acesso ao CPF, nosso endereço, coisas do tipo. Tem que se enquadrar também? Tem que se preocupar, se enquadrar, tem que correr atrás? Sim, até onde eu sei, a legislação brasileira não tem limitação de tamanho, de empresa, de quantidade de funcionários. A lei europeia tem. A lei europeia tem a questão dos 250 funcionários, né? Desde que essa coleta de dados não seja rotineira, seja uma coisa esporádica, e não trate dados sensíveis. Agora, no Brasil não tem essa limitação. Qualquer empresa, Objective, por exemplo, vai ter que lidar com isso a partir de 2020, seria melhor que começasse um pouco antes. Então, a lei brasileira ela extravasa o virtual, qualquer dado, armazenar qualquer tipo de base de dados. Qualquer tipo de base. Você falou que fez papel. Gaveta da Juliana. Isso vai afetar bastante essas empresas de telemarketing. Porque eles têm dados que você não consentiu que eles têm.
É que não tem uma lei meio pra isso. Tipo, se tu pede, não liga mais, não tem mais uma lei, ou é só tipo, um bom senso? Então, Deixa ligar e processa. Aquele site, eu acho que Tem uns que quando são o cadastro pode ser bloqueado por uma Anatel. sim, Você cadastra num site e você começa a receber 15 respostas por dia. É muito abrangente, não é Mas claro. acontece a venda de dívidas. Né? Sim, isso foi gerado por Mas a lei brasileira tem um limite, que eu vi ali que o governo se enquadra também, mas eu não posso ligar para a Polícia Federal, esquece meu CPF. Não, assim, Eu queria muito a lei, cara. não, é que assim, essa lei tem mais de 60 artigos. Então, eu tentei refinar assim, o que afeta mais diretamente a gente. Mas uma das exceções é o tratamento de dados para fins de repressão a crime, segurança nacional, defesa, esse tipo de coisa. Né? Para isso, a lei não se aplica da forma como ela é. Tá? Na verdade, o que a lei diz é que vai ser criada uma lei para regular esse tipo de tratamento. Só que eles vão criar uma autoridade. Na verdade, está muito em aberto. Provavelmente o SPC, Serasa, você não vai conseguir. Do que mais afeta a gente, não é? Então, logo a Polícia Federal. Eu quero explicar por quê. A primeira pergunta é: você citou algumas legislações. E uma das coisas que você citou foi o caso do jornalismo. Mas o jornalismo é uma atividade lucrativa. Então, nesse caso, estaria dentro daquilo que você falou. Se é uma atividade lucrativa, a lei se aplica. Aí você deu a exceção do jornalista. Sim. O jornalista pode publicar algo para ganhar dinheiro. Pode, mas isso tem a ver com a liberdade de imprensa. Apesar de o jornal ter fins lucrativos, a questão de liberdade de imprensa também é um direito constitucional. Então, meio que eles concorrem assim. Né? E na questão da discriminação para eu apontar uma propaganda? Não pode falar, eu estou ouvindo, só quero dar um pitequinho rapidinho. Uma coisa que eu já vi, que eu achei bem interessante, que quando eu estou fazendo exame de sangue, o laboratório me pediu, com base já na verdade, de uma autorização para ele tratar os meus dados. Só que uma coisa que eu fiquei meio encabulada foi a flexibilidade. Eles não poderiam realizar o meu exame, eu ficaria privada do meu direito só. Eu queria fazer o meu exame se eu não desse consentimento. Então, talvez seja um jeitinho que eles acham, um jeitinho brasileiro de fazer essa vinculação do consentimento. Né? Se você tem que consentir, mas se você não consentir, não vai estar no serviço. Então, algumas atividades vai ser inerente. Se você não der o consentimento, a pessoa realmente não vai ter como tratar. Outras têm que tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que a lei fala até que o vício de consentimento é como se não existisse. Então, o consentimento abrangente é nulo. E se tiver um vício de consentimento habitual, também é como não existisse, você responsabiliza. Para quem não conhece, minha cônjuge é formada em Direito e ela manja bem mais disso aqui. Não tinha notado. Só uma observação interessante que ela comentou, até o fato de você doar o seu sangue ou usar o seu sangue, isso é um dado sobre você. O seu tipo sanguíneo, tem seu DNA, tem tudo. Então, essa lei é muito mais abrangente do que a gente acha só por fato da tecnologia. Basicamente qualquer coisa sobre você. Então, ela é um pouquinho mais problemática do que você pode imaginar. Sabe aquilo que você vai instalar na app, você só usa se você aceitar? Você só faz o tratamento se você aceitar que eles vão passar seu sangue. Cara, você comprou um carro, você não aceitou. Então, os termos e condições, entendeu? Você pode consentir para o exame e depois pede exclusão. Sim, exatamente. A lei te permite você fazer esses. Quando você burlar, entre aspas, você pode usar o dado com um prazo de validade, seria, sei lá, o meu exame e tudo mais, e aqui quando está no exame pode pedir para que ele apague.
Mas tem muitos casos em que a lei ela não foi aplicada. Né? Por exemplo, eu fui e fiz o cadastro numa loja, um convênio. Não, é que a LGPD não está em vigor ainda. Sim, mas aí, por exemplo, se eu pedir para tirar um dado, cadastrar o meu no lugar que estou devendo, por exemplo, a lei não está em vigor naquele caso. Então eles têm que apagar os meus dados. Mas é que esse é um outro ponto de sistema de proteção ao crédito. O seu direito acaba quando o direito do outro começa. E aí ele tem direito de protestar o fato de você devendo para ele. E aí essas duas leis, elas possivelmente vai convergir pelo fato de ele poder manter os seus dados num caso de limite de crédito. Mas um outro fato é, sei lá, se eu pedir para ele cadastrar, eu entrei no estacionamento, o cara cadastrou meu carro, eu falei, eu pago isso aí. Fui embora, não, pode apagar. Quem me garante que ele realmente apagou, sabe? E aí você tem esse outro problema, né? Que é o que eu comentou. Como que vai ser feito por acaso de expressão e tudo mais? Esse software Não vai, o cara fez depois deu um rollback No final das contas, você estuda para os que se acontecer o fato, aí você vai ter que processar e vai acabar tendo que provar que o cara, por exemplo, te discriminou baseado num dado que ele não deveria ter. Provavelmente vai ter. E daí, como a legislação é complexa e tem 1 milhão de leis, o que vai acontecer é que vai ser uma batalha e tem cada um jogando um artigo para lá, um artigo para cá, até os caras chegarem até no final das contas, quem vai decidir é o juiz. Vai decidir, o SPC pode ter ou não? Aí vai dizer, nesse caso pode por causa da lei e tal. Aí o cara vai dizer, mas não pode, não briga, no final das contas, acaba na cabeça de um juiz para decidir quem está certo e quem está errado. Nesse caso, o estacionamento tem essas câmeras de segurança, porque elas são dados sobre onde você está. Exatamente. Sim, teoricamente, mas é complicado. É que um vídeo, se esse vídeo é gravado, ele está gravado numa base de dados, querendo ou não. Mas assim, só o fato de ter uma placa de um carro que passou e a placa é tal, eu acho que isso não é aplicável, porque ninguém sabe que esse carro é teu. Agora, se o cara tem a placa, o teu nome, o teu endereço, por exemplo, aí já é uma situação diferente. Cruzamento de dados. No Brasil já existe uma lei para cruzamento de dados. Né? Isso já existe. Não pode fazer cruzamento de dados. Isso eu não sabia. Você não vetar, exceto a Polícia Federal, e provavelmente a Receita. Nenhuma entidade pode fazer cruzamento de dados sem a tua permissão. Então, por exemplo, tem várias coisas que você não pode armazenar dados. Se isso te permitir fazer cruzamento, você não pode. Porque se você estiver fazendo, você pode ser processado. Então, você pode, só com os dados que você tem lá, você pode usar isso, mas não pode cruzar dados. Por exemplo, ninguém tem direito de ter todos os seus dados. E cruzar que essa pessoa é a pessoa que entrou no site, esse tipo de coisa. Se permitir fazer esse tipo de cruzamento, é vetado. Esse tipo de coisa já faz parte da lei. Acho que é só a Receita e a Polícia que pode fazer. A Receita eu tenho certeza que pode. Alguém quer uma aqui. Mas uma loja não pode. Por exemplo, não pode ir a partir do 3G, e daí guardar dados de site, daí começar a fazer isso para decidir, o cara visita tais sites. Pode mandar propaganda no Facebook. Se o cara tem seu documento, ele te acha que você Bom, tem mais nenhuma dúvida? Com certeza. Obrigado, só queria agradecer e falar só uma coisa. Se alguém quiser saber mais, eu tenho bastante material. Você pode conseguir a própria lei, é só entrar no Planalto, lá o compilado, já com a medida provisória. Ou a própria GDPR, como é da União Europeia, tem no português de Portugal, mas tem. Então, tem bastante conteúdo. É isso. Obrigado.